Olá, papai e mamãe, você que me acompanha aqui nas redes sociais. Hoje eu vim conversar com vocês sobre criação com apego. A gente está fazendo uma série de posts aqui que fala muito sobre o relacionamento dos pais com os filhos, como criar um relacionamento, que tenha conexões e vínculos aí afetivos e de amor. Bom, a criação com apego, ela vai tratar muito bem todos os assuntos que a gente vem falando aqui nas últimas postagens. Se você ainda não me acompanha aqui no Instagram, aproveita para me seguir, vai lá no feed, acompanha a série de postagens que a gente já vem falando sobre como transformar a vida do seu filho, sobre parentalidade consciente e agora criação com apego. Esses posts seguem uma sequência que vão fazer toda a diferença para você compreender esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu sempre faço uma série de posts com conteúdos específicos sobre aquele assunto e faço um vídeo de maneira que vocês consigam entender resumidamente, e também mais claramente sobre o assunto, aproveitando para às vezes tirar alguma dúvida que tenha ficado no texto. O vídeo traz a informação de uma maneira mais dinâmica e às vezes fica um pouco mais fácil de vocês entenderem também. Então eu prezo muito isso aqui no meu trabalho, através dos meus conteúdos no Instagram, para que vocês consigam realmente, de fato, compreender o conteúdo e começar a colocar em prática, para ter pelo menos pequenos resultados já aí no dia a dia de vocês. Então vamos falar um pouquinho aí sobre a criação com apego. A criação com apego, ela já é estudada há mais de 60 anos, principalmente fora do Brasil. É estudada pelas áreas de psicologia, desenvolvimento infantil e também o funcionamento do cérebro. A criação com apego, através desses estudos, já teve comprovação científica que traz muitos benefícios para as relações dos pais com a criança, as relações familiares e também o desenvolvimento infantil. Muitas pessoas, quando escutam falar da criação com apego, associam sim a um apego muito específico da criança com os pais, que isso venha a atrapalhar e retardar a autonomia da criança, dificultando até seu desenvolvimento. Mas não é isso, é o contrário disso. Dentro dos estudos, se fala que a criança precisa ter um contato forte com a mãe, presente com a mãe, mais intenso possível, até os 2, 3 anos de idade. E quando isso é feito, quando a criança tem as suas necessidades atendidas de maneira respeitosa e amorosa, principalmente pela mãe e pelo pai, ou seu cuidador direto, isso traz uma segurança para a criança muito grande que vai contribuir para o seu desenvolvimento, na primeira infância e assim por todas as etapas da sua vida, trazendo sim autonomia, condições de desenvolvimento emocional. Bom, então isso é um dos pontos, mas vamos falar então por etapas aí da criação com apego. Eliane, como praticar ou quando começar a praticar a criação com apego? A criação com apego, ela pode ser praticada a partir do momento da concepção do bebê. Porém, como a gente vai descobrir a gravidez já alguns dias depois, assim que a gente descobre a gravidez, a gente já pode começar a praticar a criação com apego. Como eu posso praticar a criação com apego com o bebê ainda na barriga, A criação com apego, ela pode ser praticada ainda com o bebê na barriga de diversas maneiras. Bom, uma das maneiras é através da própria mãe, cuidando aí do desenvolvimento do bebê, preservando a saúde do bebê ainda dentro da barriga, fazendo um pré-natal, um acompanhamento adequado, que esteja aí tendo todas as ações e os acompanhamentos, os exames, as medidas determinadas pelo seu médico, para que o desenvolvimento do bebê aconteça de maneira saudável e satisfatória. A mamãe também pode trabalhar os seus níveis emocionais de estresse, de ansiedade, através de diversos exercícios que a gente trabalha aqui dentro do consultório com o pré-natal psicológico, que é a respiração ritmada, a filtragem de emoções com o bebê, tudo isso a gente trabalha aqui e já tem sim resultado com o feto. E desde o momento que a mamãe descobre que está grávida, ela já pode começar a conversar com o bebê, fazer carinho na barriga, colocar música, estimular essas sensações do bebê. O bebê ainda não vai absorver todas essas sensações, mas essa conexão já estará sendo criada. Ainda dentro da barriga, o bebê vai desenvolver essas condições de escutar, de ver, de sentir e de criar já memórias afetivas. Então,
a criação com apego já pode ser praticada desde o momento que a mamãe descobre aí a gravidez. E não só pode, como deve. Se você tem condição de fazer um pré-natal psicológico, um acompanhamento, né, guiado, orientado, faça, porque isso tem resultado cientificamente comprovado e faz sim toda a diferença, tanto para a mãe quanto para o bebê. Após o nascimento do bebê, é muito importante, né, que a mãe tenha esse conhecimento da criação com apego para que ela possa praticar com segurança. Então, dar colo ao bebê é uma maneira de deixar o bebê muito seguro, atender suas necessidades básicas com respeito, com amor, com dedicação. O aleitamento materno, então deixe o bebê no peito pelo tempo que ele precisar. Cama compartilhada também faz parte da criação com apego. E a criação com apego, pessoal, não é uma criação permissiva. É uma criação onde se coloca limites de maneira respeitosa e amorosa. Ao longo desse período do desenvolvimento da criança, você vai ver que vai ficar mais difícil praticar a criação com apego. Porque cada vez mais, a partir do desenvolvimento da criança, mais ela começa a expor, né, a entender e manifestar os seus desejos. E logo aí já verbalizar os seus desejos. E hoje eu vejo muito isso, até aqui no consultório, que os pais têm uma dificuldade muito grande de lidar com as fases de desenvolvimento dos filhos. Os pais querem acelerar esse desenvolvimento para poder tratar a criança de igual a igual, dividir um peso, né? Cobrar da criança um equilíbrio emocional, uma condição emocional, umas responsabilidades que às vezes nem os próprios pais tem. E isso é muito prejudicial para o desenvolvimento da criança na fase que ela está e principalmente como ela vai se portar lá na vida adulta, porque tudo isso vai ser carregado com a criança. Então, ter essa visão de que fase de desenvolvimento que o seu filho está e quais são as formas de criação com apego que eu posso praticar em cada fase de desenvolvimento faz muito sentido. A criação com apego também é baseada em cima de princípios e eu vou falar esses princípios aqui durante essa próxima semana detalhadamente. Eu vou entrar dentro de cada princípio para que vocês compreendam melhor como colocar em prática. Já tem um post aqui com dicas de como praticar, mas eu acredito que os princípios vão dar um norte para vocês, né? Quando a gente fala de parentalidade consciente, eu falo muito da coerência. Você sabe que padrão de parentalidade você quer para o seu filho? Qual você deseja, né, trabalhar com seu filho? Que pai, que mãe que você quer ser? E você tem consciência disso no momento das suas atitudes? Você é coerente com aquilo que o seu desejo manifesta ou você acaba sendo engolido pelas questões do dia a dia e pelas suas dificuldades de equilíbrio emocional, de lidar com as suas emoções, de trabalhar as suas emoções em cima da necessidade da criança. Então, a criação com apego vem muito de encontro a isso. Por isso que eu disse, se você não foi ainda lá no post, lá no feed, acompanhar esses 3 passos quando a gente fala de relacionamento com os filhos, vá lá. A parte Transforme a Vida do Seu Filho vai falar muito de você. A parentalidade consciente vai falar muito do relacionamento que você quer ter com o seu filho. E a criação com apego vai colocar isso de uma forma muito clara e objetiva na prática. Por quê? A criação com apego defende muito a individualidade da criança, traz muito o olhar dos pais para o entendimento de que a criança também é um indivíduo, a criança também é um ser que tem necessidades, ele é um ser totalmente vulnerável que está em cima das nossas mãos, em cima dos nossos comportamentos, das nossas tomadas de decisão. E se a gente não tem consciência disso, e se a gente quer impor as nossas vontades e os nossos desejos em cima dos nossos filhos, isso vai ter um preço, isso vai ter uma consequência. Isso sim, muitas das vezes vai diminuir ou atrapalhar o desenvolvimento da autonomia do seu filho. Então, a criação com apego não é só mimar a criança, não é só trabalhar excessos ou não colocar limites para a criança, não é isso. É você entender e olhar o seu filho de maneira respeitosa e amorosa, dando a ele as necessidades que a parte científica traz do desenvolvimento humano. Então, a presença dos pais é muito importante para a criança, principalmente até os 3 anos, mas na primeira infância como um todo. E aí sim, essa relação estando construída, a criança sabe que ela vai ter o apoio dos pais em toda a parte do seu desenvolvimento da sua vida, seja na segunda infância, na adolescência, na vida adulta, enfim, é um relacionamento que vem realmente se consolidando de uma maneira diferente. E os pais que conseguem praticar a criação com apego sentem isso na prática. Eu falo que
eu trago muito aqui para vocês, dentro da prática, um pouco da minha experiência também, né, com os meus filhos. Eu vejo o quanto é difícil a gente seguir os princípios e tentar praticar o máximo da criação com apego nos dias de hoje, em que a gente trabalha fora, em que a gente precisa muitas vezes terceirizar, né, o cuidado do nosso filho a uma outra pessoa, mas ao mesmo tempo, se a gente trabalha a nossa consciência, a gente consegue fazer isso. De quê? De maneira presente, intensa, nos momentos que a gente está com eles, de maneira que a gente consiga conhecer o nosso filho, identificar as necessidades dele e transformar cada momento em uma oportunidade de encher o potinho de amor deles. Isso a gente vai estar trabalhando a segurança do nosso filho, né? E isso vai fazer diferença para toda a vida. Eu sempre escuto muitas pessoas falando assim: ah, e o filho só quer a mãe. Ainda bem que ele só quer a mãe. Isso quer dizer que essa mãe dá condições para esse filho, né? Que essa mãe faz diferença na vida desse filho. Quando você vê crianças que preferem outras pessoas que a própria mãe, alguma coisa tem aí, a gente precisa realmente identificar. Mas a criação com apego é uma filosofia, né, de cuidar, de educar, olhando realmente essa individualidade da criança, respeitando as suas necessidades, as suas vontades e os seus desejos como um ser humano, como nós somos, porém uma idade de desenvolvimento, uma condição emocional diferente da nossa, em que a gente precisa ter esse conhecimento, esse equilíbrio para dar condições para que ele se desenvolva bem, tanto nas necessidades básicas, fisiológicas, quanto nas necessidades emocionais, que hoje está sendo algo ainda mais carente na nossa sociedade. Eu falo que os adultos de hoje, a nossa sociedade não tem paciência com criança. E uma frase que eu uso muito aqui no consultório, que eu acho muito interessante, é que a gente passa mais de um ano ensinando a criança a falar, andar, se movimentar, né, interagir, e depois que a criança aprende isso, a gente passa o resto do tempo querendo que a criança fique sentada, parada e calada, comportada, quieta. Então, qual é o comportamento da criança dentro da fase de desenvolvimento que ela está? A gente precisa ter esse olhar único. Nós vemos muito isso aqui no consultório também, com pais que têm mais de um filho, né? Às vezes tem um filho aí de 10 anos e um outro filho de 6 e quer colocar as mesmas regras para os dois, quer falar na mesma postura para os dois, muitas vezes quer falar ao mesmo tempo para os dois. E os pais precisam entender que o filho de 10 anos está em um nível de desenvolvimento, com um nível de entendimento, e o filho de 6 com outro, e a necessidade do filho de 10 é um, e do filho de 6 é outro. Então, quando eu vou me falar com o filho de 10, eu preciso me portar de uma maneira, e quando eu vou falar com o filho de 6, eu preciso me portar de outra. E isso faz toda a diferença no relacionamento que você está construindo com o seu filho. Eu tenho certeza que você já se identificou com essas situações que eu coloquei aqui. Eu tenho certeza que você conhece alguém que passa por essa situação que eu estou trazendo aqui. E sim, tem jeito, é simples, tem como a gente fazer diferente, basta a gente começar a aprender algo que a gente ainda não soube fazer. A gente sair do automático de repetir os padrões que a gente conhece ou que a gente viu para aprender um padrão que atende um desejo do nosso coração. Qual o desejo de educação, de criação que o seu coração diz que você quer ter com o seu filho? Né? Eu sei que é muito difícil, eu sei que muitas vezes a gente precisa quebrar barreiras e até opiniões de pessoas, mas é simples. Por mais que eu queira resumir tudo aqui para vocês em um vídeo curtinho, né? A gente tem muito o que trabalhar. Mas se vocês estão gostando desses posts, estão gostando dos conteúdos, fique aqui porque essa semana eu vou falar para vocês de todos os princípios, detalhadinho. E todo esse conteúdo vai te ajudar a começar, pelo menos, a ter as mudanças necessárias para já ver resultado no comportamento dos seus filhos. Então fique aqui, acompanha. Se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir, comentar, compartilhar e marcar aquelas pessoas que precisam assistir esse vídeo para já ter um pouquinho de mudança de comportamento e um olhar diferente para o relacionamento que está construindo com o seu filho. Muito obrigada, por hoje é só e até mais. Fiquem com Deus.